De São Paulo, e por isso hoje ele não está presente, e hoje eu tenho o privilégio de trazer a palavra do Senhor, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Quero começar este tempo de meditação na palavra de Deus confessando os nossos pecados a Deus. Os nossos pecados atrapalham essa nossa comunicação com Deus. Na verdade, os nossos pecados nos separam de Deus. E por isso eu quero convidar você a confessar o seu pecado a Deus. Feche os seus olhos e peça perdão a Deus. A minha palavra é para que você não faça isso de forma genérica. Dê nome aos pecados. Senhor, eu elimino isso. Confesse os pecados cometidos contra Deus, mas também confesse os pecados cometidos contra o seu próximo, porque pecamos tanto contra Deus, também pecamos com o nosso próximo. Peça perdão a Ele, depois peça para que Ele fale ao seu coração nessa noite. Nós, nessa noite, clamamos a Ti perdão. Clamamos a Ti para que a Sua graça, o sangue do Seu Filho Jesus, seja derramado sobre nós e nos purifique. Nós somos homens de lábios impuros, que habitamos no meio de homens de impuros lábios. Nós clamamos a Ti, ó Pai, purifique o nosso coração, purifique a nossa mente, purifique as nossas atitudes. Nós nos envergonhamos do que muitas vezes fazemos contra Ti. Nós nos arrependemos, ó Pai, de todos os atos que cometemos contra o Senhor e contra o nosso próximo, que desagradaram o Teu coração e que machucaram pessoas. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão e pedimos para que a Tua palavra venha nessa noite nos ensinar a viver de uma maneira correta. Venha nos ensinar a sermos seres humanos melhores. Que a Tua palavra nessa noite venha corrigir o nosso andar, que muitas vezes é torto. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações nessa noite. Me sustente, ó Pai, e fale através de mim, apesar de mim e muito além de mim. Em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, da reflexão de hoje é Jesus, o poeta que nos ensina a amar. Hoje pela manhã nós falamos sobre a primeira parte dessa série de mensagens e hoje falaremos sobre essa segunda parte. Falar sobre amor sempre é um grande desafio, porque se tem um tema que tem sido trabalhado de maneira exaustiva por meio de músicas, poesias, filosofia e até dentro de nossas igrejas, este tema é o amor. Porém, quando nós olhamos para as nossas relações, nós vemos que, embora tanto música, quanto poema, quanto filosofia, quanto igreja, embora todas essas esferas tenham trabalhado o tema amor, quando nós olhamos para as nossas relações, nós vemos que muitas vezes nós temos nos esquecido do amor, temos desprezado esse amor, e muitas das vezes temos distorcido o amor. Temos chamado de amor aquilo que muitas vezes é uma expressão do nosso egoísmo. Temos chamado de amor o desejo, o prazer, a nossa vontade. Porém, o amor ele tem sido distorcido não de uns dias para cá. Há muito tempo, o conceito de amor tem sido distorcido. Podemos pegar ali a partir da filosofia. Quando Platão vai conceituar o amor, ele compreende o amor como o desejo por aquilo que não tem. Para Platão, o amor está na falta. O amor está sempre na vitrine. É o status ainda não alcançado, é o título ainda não obtido, é a pessoa ainda não conquistada. Porém, o problema desse conceito é que o amor some
sempre quando se compra, se alcança e se conquista. E quando o desejado se faz presente, o amor desaparece e se lança a amar novas ausências. Este é o amor de Platão. Um amor extremamente egoísta e vazio de sentido. Eu amo aquilo que não tenho. Quando tenho, deixo de amar, me lanço a amar outras ausências. Aristóteles vai desenvolver um pouco melhor, mas ainda distorcido, o conceito de amor. Para Aristóteles, o amor vai estar na presença. Ele relaciona amor muito à alegria. É aquilo que eu sinto quando conquisto algo. É o prazer que eu sinto naquilo que eu tenho. Porém, o problema desses dois conceitos, tanto de Aristóteles quanto de Platão, é que nessa visão o amor nada mais é do que a manifestação do amor ao próprio eu, que na maioria das vezes não deixa de ser um grande egoísmo. O problema dessa visão e desse conceito de amor é que o próximo, a vontade do próximo, os desejos e as necessidades do próximo desaparecem. E por isso nós vemos muitas vezes pessoas se relacionando e chamando de amor aquilo que na verdade nada mais é do que a manifestação de um egoísmo. E a gente faz isso não porque a gente aprendeu com Platão, não porque a gente aprendeu com Aristóteles, mas porque somos humanos. E como humanos temos a tendência de sempre olhar para nós e nos esquecermos do outro. Por isso digo que se tem uma frase, um trecho de uma canção, que muitas vezes representa de forma precisa a nossa relação com o amor, é aquele trecho da música da Cássia Eller. Eu sou poeta e não aprendi a amar. E cantamos sobre amor, falamos sobre amor, pregamos sobre amor. Mas quando nós olhamos para as nossas relações, parece que não passamos de poetas que não aprenderam a amar. Certa vez, uma criança perguntou a um filósofo, que é titular da cadeira de ética da USP, o que ela precisava fazer para ser feliz. E esse filósofo então respondeu para essa criança: para você ser feliz, você precisa amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou e agir como Jesus agiu. Essa fala deste filósofo respeita e está debaixo de uma matriz, o amor de Jesus. Jesus é este homem que nos serve de parâmetro, de referencial de amor. Jesus é este poeta que nos ensina a amar. E é com este poeta que nos ensina a amar que hoje nós aprenderemos passos para um verdadeiro amor. Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e nós iremos ler do verso 38 ao verso 42. Os irmãos que acharam, digam achei. Os irmãos que não acharam, digam não achei. Vamos procurar, é o Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, verso 38. Achou? Verso 38 até o 42. Não, 48. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 5, 38 a 48. Ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistai ao homem mau, mas a qualquer que te bater a face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Dá a quem te pedir e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu.
porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, pois assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Fazendo uma reprise, bem rapidinho aqui de hoje de manhã, este trecho está inserido naquilo que chamamos de Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um momento muito especial na vida de Jesus e de seus discípulos. É quando Jesus senta com os seus discípulos e coloca como que de uma forma didática os ensinamentos dele para a vida dos discípulos. Jesus ali neste momento, ele está dizendo aos discípulos como eles deveriam viver, como eles deveriam se relacionar. Neste trecho em especial, Jesus está ensinando os seus discípulos a como eles deveriam amar. E ele dá aqui então 4 passos para este amor. Hoje pela manhã nós vimos o primeiro passo, que é oferecer a outra face. Nós vimos o que significa este oferecer a outra face. Se você não veio de manhã, perdeu. Então já não veio na festa caipira, perdeu. Veio de manhã, perdeu de novo. Graças a Deus vocês vieram à noite. Então, os 2 outros passos que o Senhor nos apresenta aqui, quando nós olhamos para este texto, é uma forma de Ele deixar bem claro para nós algo que nos faz diferente deste mundo. Porque Jesus aqui ele ensina a amar um tipo de pessoa que temos muita dificuldade de amar. Jesus ensina-nos a amar os maldosos. Jesus neste texto ensina-nos a amar os injustos. Jesus neste texto ele nos ensina a amar os nossos inimigos. E não apenas ele nos diz a quem amar, mas nos diz como amar. E o segundo passo aqui que ele nos apresenta, eu vou colocar o segundo e o terceiro passo juntos, porque eles possuem muitos pontos em comum. E acredito que o Senhor apresenta os dois como que uma forma de complementar um no outro. E o segundo passo que Jesus nos apresenta aos seus discípulos para sermos discípulos, poetas que aprenderam a amar é deixar levar também a capa e andar a segunda milha. Verso 40 diz: ao que te levar ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Eu vou explicar cada uma dessas figuras, cada um desses exemplos, e depois a gente vai entender por que eles estão relacionados. O primeiro, o deixar também levar a capa. Naquela época, assim como hoje, para se fazer um empréstimo, era necessário fazer um penhor, penhorar algo. Naquela época, uma pessoa muito pobre, quando pegava algo emprestado, ela podia deixar a sua túnica como penhor. Existia a capa, que vinha sobre toda a roupa, e depois a túnica, que vinha por baixo. O objetivo da capa era proteger do frio. Por pior que fosse a dívida, por maior que fosse a dívida, e por pior que fosse a condição da pessoa que deve de pagar, nunca poderia ser tirada a capa dessa pessoa. Porque entendia-se a capa como essencial à vida. Por isso, a capa não podia ser tirada. E Jesus vai dizer aqui: se alguém te levar ao tribunal para tirar a sua túnica, ofereça também a capa. Jesus usa um exemplo aqui de um processo judicial. Guardem isso. Agora a gente vai ver o segundo exemplo, que é o andar a segunda milha. Quando Jesus cita o exemplo da segunda milha, caminhar também a segunda milha, Jesus está fazendo alusão aqui a um costume comum daquela época. Naquela época, o governo, o poder, tinha a autoridade de chegar a qualquer cidadão comum da cidade e pedir, ordenar, para que ele levasse qualquer bagagem que fosse do governo para um outro lugar na distância de 1000 passos, de 1000 milhas. Naquela situação,
Roma estava no governo da Palestina. Então era comum um soldado romano chegar a um judeu ou a qualquer cidadão da Palestina e falar: olha, pare o que você estiver fazendo agora, pegue essas minhas malas, pegue essas bagagens aqui e leve na distância de 1000 milhas. O exército tinha o direito de dar essa ordem, e os cidadãos tinham o dever de cumprir essa ordem, porém até 1000 milhas. O problema era que muitas dessas bagagens eram coisas que eram tomadas deles. E o Senhor vai dizer aqui: se pedirem para você carregar 1000 milhas, carregue não apenas 1000, mas 2000. Quando nós olhamos para estes dois exemplos, nós vemos 2 pontos incomuns. O primeiro, o ato de ir além. Você não vai dar apenas a túnica, você vai dar a capa. Você não vai andar 1 milha apenas, mas você vai andar 2000 milhas. Os dois são atos de ir além. Não apenas temos este ato em comum, como também temos o ato de abrir mão do próprio eu. Uma vez que compreendemos que a capa era essencial à vida, abrir mão da capa era um ato de total exposição. Era abrir mão do próprio eu. Uma vez que você está fazendo a sua atividade e chega um soldado romano e você tem que andar 1000 milhas, andar 1000 milhas, andar a segunda 1000 milhas, é um ato de abrir mão das suas próprias prioridades em favor do outro. Temos o ato de ir além em comum e o ato de abrir mão do próprio eu em comum nessas duas ações. E aí talvez você esteja se perguntando, assim como eu: para que serve isso? Eu confesso para os irmãos que eu tive muita dificuldade para responder essa pergunta. Para que serve isso? O que adianta eu dar a capa, além da túnica, eu andar a segunda milha, além da primeira? E no meio dessas minhas pesquisas, para tentar encontrar uma resposta para essa pergunta, eu achei algumas respostas. A primeira resposta foi que, fazendo isso, nós transformamos os nossos inimigos em amigos. É uma resposta meio que sentimentalista. Porém, ela se desmonta quando nós puxamos este conceito para a prática. Quando a gente vai tentar aplicar essa teoria na prática no dia a dia. Porque vamos usar essa teoria na relação dos judeus com Hitler. Os judeus poderiam entregar a sua túnica, entregar a sua capa, entregar o seu sapato para Hitler, que nunca Hitler se tornaria amigo dos judeus. Os judeus poderiam dar 1000 milhas, 2000 milhas, 3000 milhas, podiam ir do Iapoque ao Chuí a pé, que eles nunca se tornariam amigos de Hitler. Portanto, essa ideia de que se eu entregar a capa, se eu andar na segunda milha, o meu inimigo vai se tornar meu amigo, para mim não faz muito sentido. Uma outra resposta que encontrei foi que, agindo dessa forma, nós estamos respeitando não o que as pessoas estão, mas o que as pessoas são em potencial. As pessoas estão ruins, mas nós agimos porque elas têm o potencial de se tornar boas. É uma visão meio que alguns chamam de psicologizante. Você valoriza o potencial daquela pessoa para que ela se torne uma pessoa melhor. Mas essas duas respostas não me satisfizeram, porque quando eu olho para o texto, Jesus não está dando aqui nenhum conselho que nos diz que as nossas atitudes têm o poder de transformar o mal em bem, o inimigo em amigo, o injusto em justo. Se olhar o texto todo, ele não fala em nenhum momento que isso ia acontecer. Portanto, essas duas respostas não fazem muito sentido. A resposta que mais fez sentido para mim, do porquê agirmos assim, do porquê darmos também a capa, do porquê andarmos a segunda milha, é a resposta que diz que este é o único meio deixado por Jesus para propagarmos o seu amor. Quando nós agimos assim, nós estamos agindo da mesma forma que Jesus agiu para propagar, para manifestar o seu amor pela humanidade. Agindo assim, nós estamos agindo como Jesus. Se nós olharmos para o texto de Filipenses, capítulo 2,
versos 5 e 6, nós veremos o Senhor Jesus entregando não só a túnica, mas também a capa. Nós veremos o Senhor Jesus não andando apenas uma milha, mas andando a segunda milha. Texto de Filipenses 2, 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui é Jesus Cristo indo além. Aqui é Jesus Cristo abrindo mão do próprio eu. Aqui é Jesus Cristo entregando a capa. Aqui é Jesus Cristo andando a segunda milha. Aqui é o Deus se fazendo homem, é o Rei se fazendo servo, é o imortal morrendo e morrendo por amor. É por isso que ele fala para que nós façamos da mesma forma que ele fez. Meus irmãos, eu vejo que aqui está um dos passos mais difíceis de darmos em direção a um amor verdadeiro. Porque nós estamos tão apegados aos nossos direitos. Nós estamos tão apegados às nossas prioridades, que pensar em ir além, que pensar em abrir mão do próprio eu, que pensar em entregar a túnica e andar a segunda, entregar a túnica e a capa e andar a segunda milha, para nós soa como impossível. Mas, meus irmãos, ser discípulo do poeta que sabe amar é ir além, é abrir mão do próprio eu, é renunciar o próprio eu, obedecendo a palavra do Senhor que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É sair desse seu mundinho pequeno e começar a olhar para as necessidades, para as carências que o outro possui. Não é apenas abrir mão do próprio eu, mas é também ir além. João capítulo 13, versos 34 e 35 diz: eu vos dou um novo mandamento, que não vos amoldeis, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Senhor nos ordena amar uns aos outros como? Qual é a forma que Ele nos ordena amar? Qual é o parâmetro que Ele nos dá para amarmos uns aos outros? Da mesma forma que Ele nos amou. E como foi este amor? É um amor sacrificial, é um amor que foi além, é um amor que abriu mão do próprio eu. Esta é a forma deixada por Jesus para manifestarmos o seu amor para essa terra. Na última viagem que fiz para o Vale do Ribeiro, foi perto do Natal. Nós fomos para lá com um grupo menor, fomos com um grupo de 7, 8 pessoas. E chega lá, nós estávamos com várias igrejas e nos dividimos. E o meu grupo foi para o assentamento, um dos maiores assentamentos do Brasil. Chegando lá, nós saímos para fazer as visitas. E eu cheguei em uma casa que tinha uma realidade muito diferente. Quando cheguei na casa, eu me deparei com uma senhora que tinha por volta dos seus 50 anos. Essa senhora tinha 10 filhos. Dos 10 filhos, 9 moravam com ela. Apenas uma era casada e não morava com ela. O mais velho destes 9 tinha 14 anos. Essa senhora estava sofrendo de depressão e enxergava apenas de uma vista. O marido havia abandonado aquela senhora. Quando nós abrimos a geladeira daquela senhora, ela tinha apenas meio saco de arroz, nada mais. Ela morava numa casa que só tinha paredes e telhado. O chão era de terra, não tinha vaso, não tinha chuveiro. Imagina 10 pessoas morando em uma casa de 2 quartos, cozinha e
um lugar que era para ser o banheiro. Como ela não tinha pia dentro de casa, tinha um tanque do lado de fora da casa dela. E faziam 3 dias que aquela senhora estava sem água, porque tinha estourado um cano lá no alto da montanha que tinham feito a ligação e eles não conseguiam chegar lá. E por conta disso tinha uma pilha de louça que devia ter mais ou menos daqui até aqui assim. E o que tinha de mosquito voando em volta dessa louça era algo absurdo. Nós chegamos nessa casa, a hora que eu entrei para ver o banheiro, não tinha porta a casa, não tinha nada. Tinha uma madeira que era serviço de porta, e nesse lugar que era o banheiro tinha um cano, e tinha uma espécie de lama, que tinha roupa, que tinha boneca, que tinha brinquedo, e isso era o banheiro. A hora que eu vi aquilo, me perguntei onde as crianças e ela faziam as suas necessidades. E aí, a gente começou a conversar com aquela mulher, no meio daquele contexto, daquela realidade sofrível. E ela falando da luta dela, da depressão, com pouquíssimas palavras, porque ela não conseguia falar. E eu perguntei para ela: você quer orar? Ela falou: eu não consigo orar. Faz muito tempo que eu não consigo orar. Eu falei: vamos fazer o seguinte, imagine que Jesus está aqui na sua frente agora. Feche os seus olhos e pegue o que está no seu coração. Aquela senhora fechou os olhos e começaram a escorrer lágrimas na face dela. E a única coisa que ela conseguiu fazer foi dizer bem baixinho: Jesus, me ajude. Nós terminamos a visita, pegamos os 9 filhos daquela mulher, colocamos dentro da Kombi e levamos para a EDF. Chegando lá, aquela cena daquela senhora, daquela casa toda suja, a casa tinha um cheiro muito forte. Não me saía da cabeça. Eu tinha de pregar à tarde na igreja do assentamento. E tinha um jovem que estava fazendo curso teológico, era seminarista, junto com a gente. Eu perguntei para ele, falei: você pode pegar no meu lugar? Ele falou: posso. E aí eu juntei mais três outros homens que tinham lá e mais uma irmã, e nós voltamos para a casa dessa senhora. Quando chegamos lá, ela não estava mais lá. E nós falamos: vamos limpar essa casa. Embora a madeira estava fechando o lado de dentro, a gente conseguiu limpar o lado de fora todo. A pia estava do lado de fora, a gente lavou aquela louça e começamos a limpar o terreno que estava imundo. E aí eu descobri onde as crianças faziam as necessidades. A menos de 1 metro da casa, estava todo cheio de fezes humanas. E a gente começou a limpar aquilo ali, e limpamos todo o terreno da casa, e lavamos toda a louça, e depois nós escrevemos no chão daquela casa: Jesus te ama. Meus irmãos, eu acredito que naquele dia nós fomos parte da resposta de oração daquela mulher. Porque a gente teve um pouco da experiência de o que é abrir mão, o que é ir além. E se tem algo que nós precisamos hoje, é fazer isso. É olhar para as necessidades do outro, é sentir tudo o que está à nossa volta e nos colocar como resposta de oração. Meus irmãos, se tem algo que nós precisamos fazer, é olhar para essas realidades, não só realidades sociais, que são gritantes e que nos fazem ficar de boca aberta, mas para as realidades espirituais. Porque se tem um fato que nós podemos constatar nos nossos dias, é que existem lares em nossa volta que estão na mesma situação que aquela mulher estava lá no Vale do Ribeiro. Porém, não social, mas espiritual, clamando ao Senhor por ajuda. E nós precisamos parar
de viver o nosso mundinho pequenininho, olhando para as nossas prioridades. Eu tenho que comprar mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que viajar mais, e começar a olhar para o próximo, deixar de viver no nosso mundinho fechado, dos nossos prazeres, e começar a olhar, investir na vida do outro com amor, com palavras de oração, com palavras de discipulado. É isso que nós temos de fazer como corpo de Cristo, ir além. O nosso cristianismo não pode se limitar a vir na igreja de domingo à noite. O nosso cristianismo tem que transcender essas portas, porque o mundo clama por pessoas que consigam ir além dos seus. O mundo clama por cristãos que consigam manifestar o amor de Deus de maneira viva, pessoas que se importem com eles. É disso que o mundo precisa. E a pergunta que faço é: o quanto nós estamos indo além daquilo que nos é pedido? O quanto nós temos abrido mão do nosso próprio eu em favor do outro? Quantas famílias estão sendo destruídas porque nós somos extremamente egoístas? Quantos filhos eu atendo que chegam chorando aqui porque os pais não conseguem abrir mão da sua agenda? Chegam chorando aqui porque os pais não conseguem abrir mão da sua agenda para dar um pouco de atenção e um pouco de amor para o seu filho? Quantas esposas estão lá em prantos porque o marido não consegue olhar para ela, não consegue dedicar amor, não consegue dedicar carinho? Nós precisamos ser cristãos de verdade. Precisamos ser poetas que sabem amar. Porque de poetas que não sabem amar, o mundo está cheio. E estamos por aqui com eles. Comece a abrir mão do próprio eu. Comece a ir além. E você vai ver Jesus brilhar através da sua vida. Você vai ver o amor propagar. Você vai ver o amor transcender. Você vai ver o amor transformar. Você vai ver o mundo sendo cheio do amor de Cristo. O segundo passo que ele nos ensina é este: de entregar também a capa e de andar a segunda milha. O terceiro, na verdade o quarto, porque o segundo foi o 2 e 3, o quarto passo que o Senhor nos apresenta para vivermos um amor de verdade, para sermos poetas que sabem amar, é dar a quem pedir. Olha o verso 42. Mateus 5, 42. Dá a quem te pedir, e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Dá a quem te pedir, e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Jesus aqui está se referindo àqueles que não têm nada a nos oferecer, aqueles que são tidos pela sociedade como inúteis. São a estes que Jesus está se referindo agora. É para este tipo de pessoa que Jesus está abrindo os olhos dos seus discípulos. Jesus chama a atenção dos seus discípulos para essas pessoas que são tidas como inúteis, porque ele sabia dessa nossa inclinação como seres humanos de amarmos apenas aqueles que possuem alguma utilidade para nós. Jesus sabia da nossa tendência de amarmos apenas aqueles que têm algo a nos oferecer. Jesus sabia da nossa tendência de amarmos apenas aqueles que nos fazem bem. E Jesus, sabendo de tudo isso, sabendo da nossa facilidade de amarmos as coisas e usarmos pessoas, dessa nossa inclinação de usarmos a lógica do descartável também com as pessoas, que usamos pessoas e descartamos elas, e descartando elas quando elas não são mais úteis para nós, ele então apresenta essa ordenança de dar a quem te pedir e não voltar as costas ao que te pedir emprestado. Abrindo parênteses, o Senhor Jesus não está falando aqui para você sair dando esmolas para todo mundo que te pede na rua. Lutero chama estes de pedintes profissionais. Comentando este texto, Lutero vai chamar estes de pedintes profissionais. E este texto não está falando dessas pessoas.
A essas pessoas, a estes pedintes profissionais, existe um outro texto da Bíblia, que é aquele que não quer trabalhar, que não coma. O que Jesus está falando aqui são daqueles que de fato têm necessidade, são daqueles que de fato são carentes, são a estes que temos de dar, são a estes que não podemos virar as costas, são a estes que a palavra nos diz, que a palavra de Deus nos diz: abra os seus olhos e abra os seus ouvidos. Ouçam esses clamores e enxerguem essas pessoas que estão à sua vista. São a estes que Jesus está se referindo. Com esta fala de Jesus, ele está rebatendo o maior ato de desamor da raça humana. Muitas vezes nós pensamos que o maior ato de desamor é o ódio. Pensamos que o ódio é o oposto ao amor, mas na verdade não é. Estudos comprovam que ódio e amor estão muito próximos na psique humana. E eles chegam muitas vezes a se misturarem e até a serem confundidos. Por isso que quando nós vemos uma menininha brigando com um menininho, nós falamos assim: se vocês continuarem desse jeito, vai acabar em casamento. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque amor e ódio estão muito próximos. O maior ato de desamor é a indiferença. Porque a indiferença é o ato de sepultarmos as pessoas vivas. É o ato de olhar para a dor do outro e aquilo não fazer diferença nenhuma para nós. É o ato de ouvir o choro e o grito daquele que está na nossa volta e aquilo não nos tocar. E Jesus está rebatendo este ato de indiferença que é natural ao ser pecaminoso que existe dentro de nós. E ele está falando: não sejam cegos a essa realidade, não sejam surdos a estes clamores, não virem as costas para que não vejam e não deixem de ouvir aqueles que estão te pedindo. Ouça, veja. Jesus está fazendo isso para rebater, para combater estes atos de desamor. E eu me lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu acredito que eu já contei essa história aqui, mas ela se encaixa perfeitamente no assunto que nós estamos tratando aqui. Eu cheguei em São Paulo, seminarista, morando no pensionato com 7 homens. E aí os meus amigos de seminário, de pensionato, foram me levar para o meu primeiro passeio. Qual lugar para onde os paulistanos levam um mineiro sem dinheiro para passear? 25 de março. Então, foi levar o mineiro para passear 25 de março. O pensionato era lá em Perdiz, e é 25 de março. Para chegar na 25 de março, a gente passou ali por baixo do Minhocão. Eu me lembro que quando eu passei por este elevado, eu fiquei apavorado, porque eu nunca tinha visto tantas pessoas em situação de rua como eu vi naquele dia. Eram mulheres, eram homens, eram crianças, eram adolescentes, era mulher grávida, era idoso, era gente bêbada, era gente drogada. Eu lembro que eu vim pra cá em julho, né? E estava um pouco frio e as pessoas lá descalços, só de short. Aquilo me deixou apavorado. Porém, como eu continuei morando no pensionato e continuei sem dinheiro para pagar a condução para ir para 25, e continuei indo para 25, a gente continuou passando debaixo do Minhocão. E aos poucos, aquela realidade já não foi mais me tocando. Eu fui acostumando com aquilo. Eu fui acostumando em ver gente caída na rua. Eu fui acostumando em ver crianças passando fome. Eu fui me acostumando a ver gente drogada. E aquilo deixou de me tocar. E me tornei cego e surdo para aqueles que precisavam. E o Senhor Jesus, sabendo nessa facilidade que temos de nos acostumar com os gritos que pedem por ajuda, de nos acostumarmos com as realidades caóticas, Ele fala: ouçam, pelo amor de Deus, vejam, porque essas realidades precisam da manifestação do meu amor. E meus irmãos, nós precisamos abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para esses que clamam à nossa volta. Nós não podemos nos acostumar com pessoas indo para o inferno ao nosso lado e não fazer nada. Nós não podemos nos acostumar com as famílias que estão sendo destruídas e não fazer nada.
Nós não podemos nos acostumar com essa realidade que está no nosso país, com essa realidade que está na nossa sociedade, e não fazer nada. Nós temos uma resposta que é capaz de transformar o mundo. É Jesus Cristo. E se essa realidade não nos tocar, se esses clamores não abrirem os nossos ouvidos, nós somos poetas que não sabem amar. Estamos falando de um amor que não serve para nada. O Senhor Jesus vai nos dizer: dê a quem te pede. As pessoas estão clamando dentro dos nossos lares, dentro das nossas igrejas, nas nossas ruas, no nosso trabalho. E muitas vezes nós estamos oferecendo as costas para essas pessoas. E agindo como um bom e romântico poeta que não sabe amar. Que o Senhor nos ajude a entregar a cara, andar a segunda milha, abrir mão do nosso próprio eu e dos nossos direitos e ir além. Que o Senhor nos ajude a dar a quem nos pede, a ouvir essas realidades e a não nos acostumarmos com este mundo, a colocar em prática o que diz em Romanos 12, 1 e 2. Não nos amoldamos a este mundo, não nos conformamos com este mundo, mas somos transformados pela renovação da nossa mente. Nos incomode que este fato, essa realidade, para este caos que o mundo caminha, que tudo isso nos incomode, a ponto de nós conseguirmos olhar para o outro e ser resposta de oração. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e a falar com Deus. Meus irmãos, essas mensagens, tanto a de manhã quanto essa de noite, ela tem um aspecto muito prático. Não é para você ter apenas mais uma bagagem teológica, histórica na sua cabeça. É para você viver isso. Eu não sei quais são os homens maus da sua vida. Eu não sei quais são as pessoas carentes que estão à sua volta. Mas eu sei que nessa noite o Senhor Jesus está enviando vocês a estas pessoas para manifestar o amor dele. Eu sei que essas pessoas são as que mais precisam do nosso amor. Porque essas, os poetas que não sabem amar, não conseguem amar. Essas só amam aqueles que são discípulos do poeta que sabe amar. Por isso eu quero desafiar você, nessa noite, a partir de hoje, a começar a olhar para os maldosos, para os injustos, para aqueles que são tidos como inúteis, que não tem nada para te oferecer, para os seus inimigos, a olhar para eles com amor. Não apenas olhar para eles com amor, mas orar por eles. Não apenas olhar para eles com amor e orar por eles, mas também ter atos de amor. Porque segundo a palavra do próprio Jesus, fazendo isso, nós seremos filhos do Senhor. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu. Para que possamos ter os mesmos traços de Jesus, o mesmo jeitinho de agir de Jesus, tão carinhoso, tão amoroso e tão diferente deste mundo que temos vivido. Senhor Jesus, nós queremos nessa noite te agradecer
pela forma como o Senhor nos ensina a viver nessa terra. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra ressignifica a nossa vida, nos redireciona, nos enche, ó Pai, de esperança em meio ao caos, mas nos coloca, ó Pai, e nos desafia a uma postura diferente. Em nome de Jesus, nós queremos pedir perdão, ó Pai, pelo nosso desprezo para com aqueles que estão à nossa volta. Queremos pedir a Ti perdão, ó Pai, por tudo aquilo que temos feito que não tem manifestado o Teu amor. Nós viemos aqui nessa terra para manifestar a Tua glória, para manifestar o Teu amor, para Te louvar e Te adorar. Em nome de Jesus, nos ajude a sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus, que sabe amar e que nos ensina a amar. Em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite por todos aqueles, ó Pai, que têm nos ofendido. Clamamos por todos aqueles que estão na nossa volta e estão carentes. Clamamos por todos aqueles, ó Pai, que precisam do Teu amor. Em nome de Jesus, derrame o Seu amor, derrame a Sua graça sobre a vida deles. E que possamos ser instrumentos do Teu amor aqui na terra. Que possamos ser poetas que aprenderam a amar contigo. Em nome de Jesus. Amém.